Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Se é referência, está aqui no seu podcast da nossa cidade. Lembrando que no primeiro bloco do Superi Notícias você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E agora, no segundo bloco, como eu disse na passagem da primeira parte para o segundo bloco do Superi Notícias desta quarta-feira, tenho a honra de conhecer e conversar com um casal que faz muito, não só por eles e, claro, consequentemente para todos os seus familiares, mas por Valadares. E tem total relação com o empreendedorismo. Você já pensou em alguém que tem uma empresa? Lindo, maravilhoso. E que tem mais de 2, 3. E é justamente com eles com quem eu vou conversar, o casal, o André Capita e a Patrícia Gracioli, que me dão a honra de ter as suas presenças aqui no Superi Notícias e, claro, no Resenha Cast. Meninos, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, eu fico pensando, né? Eu tenho amigos que têm uma empresa, eles me falam da dificuldade que é administrar funcionário, pagar conta, manter o empreendimento. E quem tem mais de 1, 2, 3? É o caso de vocês. Primeiramente, como surgiu Patrícia Gracioli e André Capita no universo do empreendedorismo? Como foi o início dessa trajetória? Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Fiquei feliz de ter sido convidado. Só vejo gente bacana aqui, assim referência. Como vocês. Valeu. Então, eu e Patrícia, nossa história é bem longa. Nós começamos a namorar muito cedo. Eu com 14 anos, a Patrícia com 13. E foi se passando o tempo. Sim. E a vontade de montar aí uma família, nós vimos aí a oportunidade de fazer nosso primeiro negócio junto, que foi uma distribuidora de tempero. Sim. Antes já havia trabalhado aí em alguns comércios da cidade. E aos 20 anos, junto, nós montamos uma distribuidora de tempero. Essa distribuidora durou 1 ano, que eu acabei comprando uma mercearia com açougue. Essa mercearia durou 13 anos. Nesse meio tempo, tive também um restaurante self-service. E há uns 3 anos vendi os dois. E em 2015 foi quando eu comprei o medalhão da Lagoa. E em relação aos desafios, porque nós sabemos que empreender no Brasil é muito difícil. Eu acho que é uma frase que serve como ponto pacífico para todos os empresários. Mas, Patrícia, em relação aos desafios do empreendedorismo, aquilo que você vê no dia a dia, porque a gente pensa nos desafios para quem tem uma empresa, agora para quem tem mais de 3. Quais são os grandes desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Ah, ela tá nervosa, gente. A primeira entrevista dela, imagino. Mas pode ficar à vontade. A Patrícia é o seguinte, a gente divide bem lá o trabalho. Sim. Né? Eu vou pro comércio, eu apareço, né? Eu dou algumas cartas, eu faço, vamos dizer assim, um trabalho de alavancagem, um trabalho de vendas, né? E a Patrícia... Tipo assim, o André, nós somos tipo uma engrenagem. Sim. Cada um tem a sua função nas empresas. O André é mais o sociável, gosta de conversar com o funcionário, ali com o cliente. Eu já sou a parte mais escritório, RH, contratação, demissão, folha de pagamento. Então, esse setor é toda a minha questão. O André fala, Patrícia, fulano, faz isso e isso. Então, assim, eu que gerencio toda a parte de setor RH. Mas lidar com o funcionário, contratação, conversar, bate-papo, para poder ver o que está precisando na empresa, as ideias para a criatividade de criar uma coisa diferente na empresa. Sim. Isso tudo é o André. E sobre a questão, e aí eu acho que é um ponto muito importante do nosso bate-papo, porque Valadares hoje vive um momento muito interessante, já de algum tempo, da quantidade, né, e do leque de opções que as pessoas possuem em relação à questão da culinária, da gastronomia. E 4 das empresas que vocês possuem, 3 são justamente desse segmento, de bar, restaurante, gastronomia. E, pô, é um segmento fantástico, né? Muito saboroso, né? E não precisa nem falar o porquê dos motivos de serem restaurantes muito saborosos. Como é para vocês estarem inseridos e quais são os desafios de estar inserido num tipo de segmento voltado para a gastronomia? Rapaz, o desafio aí em Valadares é o seguinte, Valadares ele tem muito restaurante de qualidade. E a gente acaba querendo competir, assim, de uma forma leal. Uma forma leal, mas a própria concorrência, ela não deixa a gente quieto, né? Sim. A própria concorrência, ela faz a gente estar sempre criando, inventando, melhorando
melhorando nosso ambiente, diversificando o cardápio, tentando trazer uma novidade, entendeu? Então, é isso aí, cara. Atender da melhor forma possível, criar coisa nova. Comércio é sempre uma novidade. A gente tem que sempre estar inovando para poder estar acompanhando. E o cliente gosta de uma coisa nova. O cliente gosta de um ambiente mais agradável. Igual acabamos de reformar o Medalhão. Então, assim, a clientela toda tem elogiado. Por quê? Porque está um ambiente mais aconchegante, mais bonito. Então, assim, o tempo inteiro a gente vai procurando novidades para poder estar acompanhando a galera em geral, né? Porque todo mundo sempre está buscando uma novidade. Se tem um segmento que tem crescido muito a nível Brasil, é o segmento de comida japonesa. E vocês também estão inseridos nesse universo, na visão de vocês como empresários, acima de tudo, mas também como consumidores. Por que esse universo tem ganhado tanto espaço aqui em Valadares? Vou fazer um relato pessoal. Primeira vez que eu comi comida japonesa foi lá em 2008, na antiga Aldeia Mix, que tinha aqui na Dom Pedro, em 2008, outubro de 2008. Lá no Japa. E aí, viu? Eu nem sabia, tô falando. E o tempo passou e hoje essa magnitude, não só Valadares, mas a nível Brasil, nós brasileiros gostamos muito de comida japonesa, e vocês mais espertos do que nunca, também estão inseridos nesse segmento que muita gente gosta. Por que tem crescido tanto a comida japonesa? A comida japonesa, ela tem um problema grave. Se você experimenta... Já era. É amor. Sim, é amor à primeira mordida. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de japonês, porque eles já pensam, japonês comida crua. Sim. Mas não é. Claro. Eu falo assim, você já experimentou? Não. Então vem aqui. Aí eu vou levar uma peça grelhada, uma peça maçaricada. Então assim, nossa, é isso aqui o japonês não é o cru. Aí você vai começando por essas peças, depois você engatilha pelos crus e você vai adaptando de acordo com o seu paladar. E em relação, e se a gente falou aqui na palavra desafio, para quem teve, ou tinha, ou tem uma empresa, a pandemia foi um período muito difícil. Mas imagino que para vocês que administram 4 empreendimentos ao mesmo tempo, sustentam direta e indiretamente várias famílias, queria saber como é que vocês fizeram, o que a Patrícia e o André tiveram em mente para suportar e passar por cima da pandemia e todas as dificuldades que a pandemia gerou. Rapaz, a pandemia ela foi um desafio aí bem bacana, bem diferente de tudo que já aconteceu na nossa vida aí, né? Não nada de todo mundo, né? Claro. E nós tivemos algumas atitudes muito rápidas, que ajudou muito a gente estar aqui hoje. Alguns restaurantes cresceram muito o delivery, sim, que foi o caso do Nujapa. Então, no Japa a gente conseguiu administrar aí até bem na pandemia, porque a nossa venda de iFood cresceu, sim, nossa venda de delivery cresceu muito, né? Já tanto o Salt quanto o Medalhão, e na verdade o Salt é um produto da pandemia, que eu comprei ele, né? Comprei um restaurante que, felizmente, a pandemia aí já não... Acabei comprando o Salt. E são 2 restaurantes que as pessoas preferem ir. Acontece de ter delivery? Sim, acontece, sim, mas não é um movimento legal, assim. Então, cara, infelizmente, na pandemia, eu demiti muito funcionário. Demiti muito funcionário porque eu não ia conseguir bancar o salário deles, claro, sem saber por quanto tempo ia ficar fechado, né? Então, nós tivemos uma atitude ruim, claro, de liberá-los, mas uma atitude que foi muito importante. Sim. Uma atitude que hoje ele me deu, assim... Todo mundo saiu machucado, claro, da pandemia, né? Vamos dizer assim. Mas nós não saímos tão machucados, né? Nós conseguimos, por essas atitudes rápidas, nós ficamos com uma despesa muito baixa. Sim. Claro que na hora de fazer o acerto é uma pancada, né? Mas depois disso, nós ficamos com a despesa do restaurante muito baixa. No Japa, eu mantive aberto e com um giro muito legal, né? O iFood do Japa foi fantástico na pandemia. E sobre o Medalhão em si, mas antes de a gente poder entrar no Medalhão, em relação à pandemia, qual foi a maior lição que o ser humano, André, e você, Patrícia, como CPF, podemos dizer assim, sem o CNPJ, qual foi a maior lição que vocês tiraram da pandemia, de tudo que vocês viveram como empresários, mas também como pais, como filhos? Qual foi a maior lição que vocês tiraram da pandemia? Viver a vida, né? Aproveitar aí os instantes. Tá sempre cuidando aí das pessoas que a gente gosta. Sempre procurando estar próximo, porque muita gente aí perdeu muita gente querida, né? Então, assim, eu acho que deu um sentido novo, sim, para a vida
pra vida da gente, pra vida das pessoas, que é isso aí, cara, valorizar o momento, né? Não ficar tão preocupado, às vezes, só com o futuro, sim, porque o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai ser. Em relação à empresa, foi quando surgiu o Capita Pneus, porque eu me sentia, assim, meio amarrado com a empresa, com vários funcionários, e eu acabei montando o Capita Pneus, porque era um setor que podia trabalhar. Sim. Né? Então, já veio a ideia empresarial do Capita, veio disso aí. Pegou o apelido que todo mundo te conhece. Sim, sim. E para você, Patrícia, as maiores lições da pandemia, como mãe, como filha, empresária? Tipo assim, foi uma época muito preocupante, né? Porque ninguém tava ileso de poder acontecer com você, sim, também. Então, assim, igual o André falou, realmente saber valorizar os momentos com a família e cuidar da família, e é isso mesmo. Porque você perder um ente querido numa situação, tipo assim, do nada, vem uma doença, sim, a pessoa vai lá, interna e morre. Sim. Então, assim, foi uma coisa muito assustadora, né? Graças a Deus, nós não tivemos problema em família, gente mais próxima da gente, também nós não perdemos ninguém. E sobre o Medalhão, eu acho que o Medalhão é um lugar muito diferente, porque é um lugar acolhedor, é um lugar que você percebe que existe um tipo de público, ou um tipo de perfil de pessoas que frequentam mais assiduamente o espaço. E vocês, como empresários, na visão de vocês, é claro que vocês são donos de 4 empresas. Ali dentro vai ter ali do seu coração, do coração da Patrícia, vai ter algum estabelecimento que é um xodozinho a mais. Mas eu vou botar vocês essa enrascada. Mas sobre o diferencial do Medalhão, na visão de vocês, até porque está presente numa área muito importante da cidade, que tem ficado muito desenvolvida. Qual que é o ponto diferencial do Medalhão na visão de vocês? Playground. Mas o Medalhão é a minha paixão. Aí, viu? Eu acertei. O Medalhão, em 2015, quando nós compramos, e o Medalhão, ele mudou minha vida. Honestamente, o Medalhão, ele tirou a gente de uma situação muito difícil, que a gente vinha passando. Fiz um investimento louco, sem ter, mais uma vez, mais um. Não, que isso. E o André vai indo, eu só vou assinando atrás. Os bastidores, né? Não, tá, beleza, vambora. Eu tenho uma companheira que eu faço, aí eu penso a loucura e ela topa, graças a Deus. Mas aí, cara, o que acontece? O Medalhão, ele tem a minha cara. O Medalhão é uma paixão, então o Medalhão eu costumo dizer que eu não trabalho. E muitas vezes eu não trabalho. Ele diverte. Muitas vezes você vai pegar eu lá batendo papo com um amigo, que graças a Deus muitos amigos frequentam. O Medalhão é um público que é o público assim, que eu vivo, né? Que quando eu comprei o Medalhão em 2015, meus meninos eram bem mais novos. Sim. Há 7 anos atrás, então minha filha tinha 7, meu filho tinha 4, 5. Então, assim, o Medalhão é para esse público, né? O Medalhão é para família. Então, assim, eu ia pro Medalhão com a minha família, então eu fiz lá um ambiente que... Familiar, totalmente familiar. Para família mesmo. Então, assim, e muitas famílias, ainda bem, sim, muitas famílias gostam desse ambiente. Um ambiente, cara, que vai para lá, o cara fica tranquilo mesmo, a família, é o menino brincando, é ele batendo papo com um amigo, com a esposa, né? Muitas vezes o cliente vai chegar lá, eu vou estar na mesa sentado, batendo um papo. Às vezes o cliente não me conhece, só tem uns que conhecem já desanimaram. Claro. Mas o que não conhece vê assim, eu levantando da mesa, às vezes acabou essa vez dele, eu vou pegar e o cara fica olhando assim, assim não, eu trabalho aqui, tranquilo. Sim. Então, assim, Medalhão é isso aí, cara. Medalhão eu acho que é uma paixão. Na sua visão, Patrícia, a sua visão, além, claro, né, do playground, você também, porque como mãe, quando vocês vão consumir e vão em outros espaços, em viagens, eu imagino que vocês também sempre olharam qual lugar tinha um playground para deixar as crianças tranquilas e se divertindo. Na sua visão em relação ao Medalhão, e pode falar também do Salt, do Nujap, do Capita Pneus, quais são os pontos diferentes e diferenciais que marcam todas essas empresas? Tipo assim, cada um tem a sua especificação, né? Sim. Igual o Medalhão, realmente, a família, porque você pode perceber lá no Medalhão, lá no fundo, em frente ao playground, é o lugar quente primeiro. Uhum. O Nujapa já é um público mais diversificado, tem um público mais jovem, que está começando agora a degustar uma comida japonesa que realmente caiu na moda, e o Salt é um restaurante mais requintado, o pessoal gosta muito de comemorar, igual assim, nós temos feito muitos casamentos lá, tá ficando muito bacana. Muito, tipo assim, aniversário de casamento. Um casalzinho vai lá comemorar. Sim. E o Capita já é um ramo totalmente diferente, sim, né? Alinhamento, balanceamento. Então, assim, chegou a época de viagem, a época que bomba, que o pessoal preocupa mesmo, né? Em viajar com carro
totalmente com check-up realizado para poder viajar com segurança. E isso aí. Em relação à questão da administração de empresas, tem algo hoje que é muito visado e falado em qualquer situação envolvendo um ambiente corporativo ou que possui um ambiente, um cenário que envolve muitas pessoas, que é a questão da gestão de pessoas. Liderança participativa, liderança comunicativa. E ser líder já tem os seus desafios naturais quando você está à frente de uma empresa, mas à frente de 4. Queria saber de vocês qual que é a importância da liderança e, acima de tudo, da gestão de pessoas. Rapaz, esse foi meu ponto forte aí durante... Se você me perguntasse, André, qual a sua principal função, qual a sua qualidade na empresa hoje? Gestão de pessoas. Eu acho que eu sou apaixonado com a gente. Eu gosto mesmo das pessoas, a gente acaba envolvendo. Eu dependo deles, né? Graças a Deus, hoje são 37 funcionários. Um relacionamento muito bom com a maioria dos funcionários. E aquela troca, cara, saber que o cara precisa da empresa, mas a gente precisa deles também. Um não funciona sem o outro, é uma troca. Eu gosto mesmo das pessoas. Eu tenho uns funcionários que estão comigo, não vou citar nome, porque você vai esquecer. Eu não quero briga com a galera. Sim, tá. Mas é que, pô, cara, os funcionários hoje são tudo na empresa e nós estamos vivendo uma fase bem complicada, né? Bem complicado para a contratação. Sim. Né? Mas eu honestamente, hoje, o forte, o que é o forte nosso? Equipe. Sim. Equipe. Eu tenho hoje 4 equipes. As equipes têm dificuldade, sim. Eu tô lá exatamente para isso, é a minha função, né? Mas a nossa equipe hoje, ela dá um suporte bem legal pra gente. Tem uma vida bacana. Sim. Porque senão, realmente, 4 CNPJ, se você olhar, você não tem um tempo a sua família. Sim. Né? Uma loja abre na segunda-feira, 8 da manhã. A outra fecha às 17 horas no domingo. Então, se você for olhar, minha folga seria de 17 horas no domingo até 8 da manhã na segunda-feira. Mas graças a essa equipe que a gente vem montando, que são 4 equipes que eu hoje, honestamente, sou muito feliz com todas as 4 equipes, a gente consegue viver um pouquinho, consegue ir na casa de um amigo, claro. Consegue, né, ter um lazer também. Patrícia, sua visão sobre a gestão de pessoas? Tipo assim, o André que vai mais nas empresas. O André, ele tem um relacionamento muito bacana com os funcionários. Ele chega, ele gosta de abraçar, cumprimentar, as meninas gostam de brincar com ele. Aí quando eu estou perto, elas... Onde é que, Patrícia? Elas não querem me abraçar, não, que você tá aqui. Danada. Aí elas vêm, abraçam o André. Eles fazem a festa. Sim. Então, assim, é bacana. Eu vou menos, mas o pouco que eu vou também procuro conversar, saber o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar. Mas essa coisa de bate-papo, conversar mesmo, é o André. O André é bem político. Digital influencer. Digital, bem político mesmo. Ele gosta de conversar. Sim. O André, ele já fez coach, né? Então, ele gosta de aprofundar mais no assunto. Agora ele pergunta, Patrícia, você precisa? Eu só pergunto, sim ou não? Mas você não perguntou por quê? O porquê é sempre ele. E se tem algo também que... É muito latente hoje no universo do empreendedorismo em Valadares e por parte dos consumidores, e vocês também, além de serem empresários, também são consumidores, e que eu vejo com uma reclamação muito importante e corriqueira por parte das pessoas que vão até os estabelecimentos da nossa cidade, é a questão do atendimento. Hoje o atendimento ele é a porta de entrada, mas ao mesmo tempo também pode ser a porta de saída, no sentido da pessoa nunca mais voltar em qualquer estabelecimento que seja, de qualquer segmento. Em 4 empresas, imagino que essa questão vocês trabalham de forma muito forte. Como é passar a importância do bom atendimento para todos os seus colaboradores? Rapaz, é fundamental, né? Você atender bem é fundamental hoje. E você passar isso, principalmente que eu tenho as equipes, mas até assim na loja que a gente tem uma equipe legal, infelizmente teve um giro de funcionário bem grande. Sim. De um tempo para cá. E esse treinamento não é no dia para a noite. Claro. Então, às vezes, você nem consegue treinar e às vezes a pessoa já saiu. O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer, vamos dizer assim, um esqueleto, uma sustentação na empresa. Então, nas 4 empresas, hoje eu tenho as referências. Entendeu? Essas referências, elas me ajudam muito nisso. Me ajudam muito a passar esse treinamento. Porque você falou aí, é a maior verdade. E quando você desagrada um cliente, cara, e infelizmente isso acontece, por mais que a gente queira que não aconteça, por mais que a gente treine, mas no ser humano a gente comete erros. Sim, claro. Né? Então, assim,
um erro, às vezes você perde um cliente por um ano. Sim. Até esse cliente, às vezes, te dá uma nova oportunidade, né? Então, cara, isso é fundamental. Esse treinamento é fundamental. A gente faz da melhor forma possível com o tempo que a gente tem. Sim. Né? Porque, às vezes, você não tem muito prazo. Às vezes, a pessoa entra antes de receber um treinamento. Agora que a nossa empresa, assim, depois da pandemia, mudou muito esse tipo de emprego. Muita gente foi trabalhar na internet. Infelizmente, teve uma migração muito grande para os Estados Unidos. Então, faltou mesmo gente. Claro. Né? Então, assim, hoje nós estamos tendo esse esqueleto e estamos tendo essa sustentação da turma aí que ajuda esse treinamento. Mas não é simples. Infelizmente, por mais que a gente não queira, a gente comete erro, sim. Com certeza. Patrícia, a importância do bom atendimento. Não, é primordial, né? Agora, assim, o cliente não tem contato com a cozinha. Ele vai ter contato com a comida de qualidade. Sim. Então, assim, o atendimento é a cara da empresa. Claro. Quando, assim, a pessoa chegou, ela foi bem atendida, ela volta. Se ela não foi bem atendida, é raro ela voltar, ela te dá uma oportunidade. Então, sempre que a gente chega até nosso conhecimento, algum fato específico que aconteceu, a gente tenta entrar em contato com o cliente, conversar com ele, pedir uma desculpa e pedir uma nova oportunidade. Sim. A maioria sempre acolhe direito, entende o fato. Então, assim, um atendimento hoje é primordial nas empresas. Nosso estabelecimento, todos os 3 da noite, são estabelecimentos que as pessoas saem para descontrair. Então, ela sai tranquila. Então, até o próprio cliente ajuda a gente. Claro. Às vezes a gente mas o cliente, assim, cara, de boa. O cara vai pro nosso restaurante, todos os 3, é ambiente de descontração. Vai com um amigo, vai com a família. Então, até o cliente ajuda a gente a conseguir fazer esse atendimento. Se tem uma situação que é importante para qualquer tipo de empresa hoje em dia, são as redes sociais, né? Porque antigamente, outrora, a pessoa, para conhecer o estabelecimento A, B, C, D ou F, ela tinha que ir até o lugar quando ele estivesse aberto para poder conhecer e fazer o seu juízo de valor, se era bom, se era ruim. E hoje não. Você pode, com 2 cliques dentro do Instagram, procurar o Medalhão, procurar o Japa, procurar o Salt. E qual que é a importância justamente de alavancar e fazer esse trabalho dentro das redes sociais para servir como uma espécie de cardápio para quem almeja ir um dia em um dos estabelecimentos? Rapaz, a gente tem um trabalho bem bacana aí de rede social. Tem uma assessoria, né, de uma empresa de marketing, tem uma assessoria de tráfego. O Instagram hoje ele é essencial para o nosso negócio. Né? A gente lança, às vezes, um combinado, uma promoção, alguma coisa. E você vê que o Instagram traz, porque nos restaurantes é a única propaganda que a gente faz. Né? Então, você vê que a pessoa, naquele dia, ela foi para comer aquele prato que você postou. Que bacana. Então, realmente, hoje, a gente dedica um tempo e um dinheiro aí, né? Para essa mídia. E no Capita, a gente tá até na televisão e rádio, né? Então, eu virei até blogueira. Digital influencer. Brenda Diniz que se cuide. Brincadeira. E aí, o marketing pediu, cara, quando você aparece, por mais bobeira que você fala alguma coisa, você pode olhar que a visualização é outra. Vai lá em cima. Então, vamos lá. Com certeza. Mas ser blogueiro também não é fácil, não. Exatamente. Tem que ter muita criatividade todo dia. Tem que tirar o chapéu para esse pessoal que é blogueiro profissional aí, viu? Conversei com os empresários Patrícia Gracioli e André Capita. Mas agora eu quero saber, sem ser o CNPJ, quem é André Capita e quem é Patrícia Gracioli? Quem fala primeiro? Não, eu sou esposa, filha e uma mãe muito dedicada. Além de empresária, a gente procura o tempo inteiro estar dando atenção aos nossos filhos. Então, assim, como o André fica mais em loco nas empresas, né? Eu cuido mais da parte de levar na catequese, no inglês, no esporte. Sim. Então, assim, sempre que a gente pode, nós estamos ficando sempre juntos. Até mesmo, assim, sempre criamos os meninos muito juntos com a gente. Hoje, um pouquinho que a gente vai afastar, ele já cobra, mamãe. Hoje você podia ficar com a gente, né? Então, não, mamãe vai ficar assim. Assim, é sua? É você? Graças a Deus, a gente procura, por mais que a gente tenha muito empreendimentos, a gente não deixa de dar nossa atenção, assistência para a família, não. A gente fica bem juntinhos com a Juju e o Lucão lá, ó. Faltou um diazinho a mais lá de atenção, ele já vem em cima. Não moleza, não. Quem é o André Capita? Rapaz, o André Capita é filho da dona Lúcia, a melhor mãe do mundo. Gracinha, isso aí. Apaixonado com a Patrícia, minha esposa. Amém.
Apaixonado com meus filhos, com a Júlia e com o Lucas. Apaixonado com a vida. Eu gosto demais sou muito feliz. Pra cima. Tem uns dias não tão bons, sim, mas a maioria é muito bom. Tem muitos amigos, graças a Deus. Faço crossfit com o meu amigo lá. É meio atleta também. Não, mais ou menos. Tô lá cuidando da saúde. Gosto de... movimentar. Apesar de não estar levinho, gosto de praticar uma atividade física. E gosto de amizade, gosto de bater papo. E é isso, gosto de empreender. Sou apaixonado com isso. Para eu comprar mais uma loja ou vender, sim, é um pulo. Sim. Eu tô sempre aí no comércio para isso mesmo. Eu gosto de negociar, eu gosto de fazer negócio. E é isso aí, cara. Se tem algo que une vocês dois, além do amor pelo empreendedorismo, é algo que supera qualquer tipo de amor por situação material ou de trabalho até, que são os filhos. Qual que é a importância da Júlia e do Lucas na vida da Patrícia e do André Capita? Rapaz, a Júlia e o Lucas é aquela motivação que no dia que você acorda meio cansado, você não tem jeito, não. Ver os dois dormindo, tem que levantar. Eu sou muito grata à minha mãe por tudo que ela fez por mim. E eu acho que eu tenho que fazer pelos meus filhos também, cara. E, em todos os sentidos, né? Então, esquece, não é só o financeiro. Eu sou um pai que eu acho que eu sou bem presente, bem dedicado. E eu quero cuidar dos meus filhos, ensinar a ser bons adultos, boas pessoas, né? Em breve vão estar aí voando, sim, com as próprias asas, e é isso aí. Patrícia, ontem eu ouvi uma frase falando que o amor de mãe perante o seu filho é um amor tão grande, tão imensurável, que às vezes chega até a doer. Isso como aí. É para você, Júlia e Lucas? Não, igual quando a gente chega em casa, que eles já estão dormindo, eu não consigo ir para o meu quarto, enquanto mesmo que eles estão dormindo, eu vou lá, dou um beijinho, abençoo cada um no seu quartinho. Sim. Realmente, o amor de mãe chega a doer o coração, filho. É um amor tão grande que você não consegue ver nada acontecendo. Igual assim, o meu telefone fica no silencioso. Ele toca quando? André, Júlia e Lucas. E a escola me liga. Porque, assim, quando eles me ligam da escola, gente, eu não tenho estrutura para escutar o que eles estão falando. Alguma coisa aconteceu. A maioria das vezes é o Lucas da enfermaria que quebrou um dedo jogando bola. Meu Deus. A Júlia é mais quietinha, não é de ficar a escola ficar ligando. Mas agora o Lucas, Patrícia é da enfermaria, mas o Lucas tá bem. Eu queria que... É interessante, né, conversar com pessoas que estão unidas não só na questão profissional, mas acima de tudo na questão divina, que é o amor de uma esposa perante o seu marido e vice-versa, obviamente. Queria que você olhasse para ela e falasse, né, para até mesmo a gente registrar esse momento, até mesmo para os seus filhos daqui a 20, 30 anos acompanhar essa entrevista, verem todo o amor que o André Capita sente pela Patrícia e todo o amor que a Patrícia sente pelo André Capita. Pode olhar para ela, fazer um favor. Lembrar, no caso do dia do casamento, que vocês se olharam no altar e falar o quanto que ela representa na sua vida, olhando para ela. Olhando para ela. Vou começar só olhando para você. Beleza. Que quando você me convidou, eu pensei, não posso ir sem verdade. A Patrícia te pedir que... Verdade. Aí você nos convidou. Sim. Então, Patrícia, hoje as coisas que eu alcancei, tudo que nós alcançamos junto aí, ao lado de um homem, né? De um grande homem, tem uma grande mulher. Eu acho que eu sou privilegiado de ter você do meu lado aí. Me ajudando, me acompanhando. E uma mulher que aceita vender uma casa, vou vender essa casa, custamos comprar a casa, vou vender essa casa porque eu vou empreender mais. Sim. E vendi a casa, assinou na mesma hora. Ela sempre me apoiou. Sim. Todas as loucuras ou não loucuras, tudo ela... Só fala, ela assina embaixo. E Deus é tão bom que nós já compramos outra casa. Graças a Deus. E empreendemos com o dinheiro da primeira. Então é isso aí. Muito obrigado pela parceria de sempre. Agora é sua vez, Patrícia. O André, por que tudo eu assino? Ele falou assim, vender uma casa, eu vou assinar. Por quê? Porque eu confio no talento dele. Eu sei que ele vai... Tanto, igual ele falou, já compramos outra casa. Sim. Então, assim, eu sei que eu posso confiar no que ele tá falando que vai dar certo. Sim. O André, desde quando a gente namorava, ele já colocava as empresas, assim, ele comprava, eu já era sócia dele. Sim. Então, assim, sempre foi em ambas as partes essa confiança, esse carinho com o outro. E eu tenho só agradecer o André pela tanta confiança que ele tem em mim, de sempre
me chamar, fazer questão, pegar minha opinião em tudo em relação às empresas e também coisas pessoais. André, se tem uma outra situação que também te envolve, e eu sei que te une e envolve também a questão de amor, é todo o amor que você ainda nutre, porque ele está presente entre nós, do seu irmão. Qual que era a importância do seu irmão para a sua vida e para a construção do André Capita? O meu irmão? Cara, o meu irmão, ele foi, pela diferença de idade e um pouco de ausência paterna, meu irmão foi meu filho, praticamente, Sim. né? E aí, tivemos uma tragédia em 2015. Ele deixou aí 3 tesouros para nós, que são 3 filhos. E administrar a vida, né? Então, temos coisa boa pela frente aí. Com certeza. Nunca nós vamos esquecer essas tristezas, essas dores. Mas, infelizmente, a vida segue, né? Tentar fazer o melhor aí para... Até um pouquinho para a família dele também, né? Com certeza. Defina essa conversa em uma palavra, fazendo favor. Na verdade, em 2 palavras. O André Capita e depois a Patrícia. Essa conversa você acabou trazendo saudade e paixão. Claro. Pode definir, Patrícia. Desafio, né? Para mim hoje foi um desafio estar aqui falando que eu sou, por mais que eu tenha os empreendimentos, igual eu falei, Sim. sempre que o André está à frente do público, eu sou muito mais tímida. Sim. Então foi um desafio muito bom. E grata ao André o André sempre quis me colocar junto com ele nas coisas. E sim. Até numa entrevista, né? Até na entrevista. Quase correu, né, André? Brincadeira. Meninos, muito obrigado. Foi uma honra, é sempre um prazer ouvir histórias e principalmente histórias de sucesso, de trajetórias de sucesso. E todas essas histórias, ou toda essa história, foram as responsáveis para fazer com que vocês pudessem chegar no patamar de vida que vocês têm hoje, não só familiar, empresarial, financeiro, que é muito bom, porque é o fruto de todo o trabalho. Muito obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite. Foi uma honra ter vocês aqui. Um episódio histórico, né? Unir um casal, juntar um casal para estarem aqui. Vocês são mais do que unidos, obviamente. E Deus sempre sendo a Com base certeza. de tudo, né? Obrigado mais uma vez. Sucesso. E as portas estão mais do que abertas. Sabe do tamanho do medalhão lá que abriu? Tá daquele tamanho para vocês poderem entrar e voltar aqui no Resenha Cash. Muito obrigado. Agradeço aí também pela manhã diferente que você proporcionou. Conduziu um bate-papo muito Valeu. agradável. Estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado, André. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Primeira de muitas. Com certeza. Obrigado mais uma vez. O Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Mais do que especial, um casal mais do que especial e diferente demais aqui da nossa cidade e que ajuda a desenvolver e tanto, não só socialmente, mas principalmente economicamente, a nossa cidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que aqui no Resenha Cast, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anterior. Lembrando que em outubro teremos a ilustre presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, aqui no seu podcast de Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.